Boa noite, povo. Como estamos todos? Todo mundo bem? Continua na luta, todo mundo. Essa claridade aqui, não sei se tá boa. Deixa eu ver uma coisa aqui. Não, fica pior. Assim, não. É, tem que ser assim mesmo. Não fica escuro no meu rosto e não vai ficar bom. Então, gente, terminamos o capítulo o livro do profeta Oséias. Ontem, né? Terminamos ontem o livro do capítulo do livro do profeta Oséias, um livro que mexeu muito com a minha cabeça, mexeu bastante comigo. Me emocionei demais ontem, né? No final do capítulo, do último capítulo, porque vendo a esperança do profeta e tudo o que acontece até hoje, a gente fica pensando, oh, meu Deus, né? Até quando? E pensar que aquele homem com um ministério profético tão longo, que foi de mais de uns 50 anos, né? Morrer no final da vida apedrejado não é uma coisa muito interessante. Um velhinho apedrejado, por falar a verdade, por mandar uma mensagem verdadeira. Um profeta Isaías, que também foi morto de uma forma mais ainda cruel, né? E um profeta Miqueias, e por ter falado a verdade também, não por muito tempo, porque o ministério do profeta Miqueias foi mais curto, mas ele foi jogado de um precipício. E agora nós vamos estudar um outro profeta, Amós, e vamos saber um pouquinho da vida desse profeta. O profeta Amós, segundo ele mesmo, ele escreveu o próprio livro dele, viu, gente? Ele escreveu o próprio livro dele. Deixou tudo registrado. Amós, ele não era da escola de profetas. Então, para falarmos sobre isso, vamos falar primeiro a escola, quando é que surgiu a escola de profetas. Quando da morte de Josué, Josué foi o último juiz, né? Foi o juiz depois de Moisés. Moisés também foi considerado juiz, profeta e ministro, né? Vamos falar assim, porque é priest que fala em inglês, mas era um ministro, né? Josué, ele era um juiz, mas ele não era profeta, e ele também não era um priest, ele também não era um padre, ele não era um sacerdote, tá? Mas ele era um guerreiro. Quando Josué morreu, ele não deixou todas as tribos instaladas, ele não deixou. Aí as tribos que foram brigar, elas ganharam o território, e cada um que brigasse, expulsasse quem estivesse lá na terra por elas mesmas. E aí foram surgindo os juízes. Aí teve alguns juízes muito importantes, inclusive uma juíza, uma mulher, né? Então, os juízes, eles estavam... foi um período de mais ou menos, eu não vou botar muito tempo, não, uns 200 anos só. Mas o último juiz foi Eli, lembra? Eli. Mas os filhos de Eli estavam cometendo muito. Eli, ele era também um juiz e um tipo de sacerdote. Mas ele ainda não era um profeta. Ele era um sacerdote, tentava dirigir o povo e, ao mesmo tempo, juiz. Aí Deus chamou Samuel, né? Samuel, que foi filho de Ana, que teve aquela situação toda, né?
que ela ia para as festas lá dos tabernáculos e para as festas de Israel, né, para a festa da Páscoa, e todos os anos ela tinha aquele problema com a outra esposa do marido dela. Ela não concebia, e ela pediu, orou, e Eli abençoou ela, e ela engravidou, e teve Samuel, e Samuel foi deixado no templo com Eli. E com Samuel começou a escola de profetas. Foi Samuel que introduziu a escola de profetas, porque Samuel, ele era profeta, ele era sacerdote e ele era juiz. Ele incorporou as três, os três ministérios, né? Estava num homem só. E ele quem fundou a escola de profetas. Começou com Samuel. Então, esse Amós, ele não era da escola de profetas. Ele era um fazendeiro. Ele criava ovelhas e ele também criava, ele plantava figueiras, né? Que dá o figo, aquela fruta. Então, era esse o trabalho dele. Ele era um pastor de ovelhas, ele criava as ovelhas dele e ele também tinha essa criação, essa plantação de figo. Era esse o trabalho dele. E um dia Deus o chamou para ser profeta. E outra coisa, ele era do Reino do Sul, ele era do Reino de Judá. Mas, quando o Senhor o chamou e disse: você vai profetizar no Reino do Norte, você vai profetizar em Israel. E aí sai o Amós das suas terras, da sua família, que por certo ele já devia ter alguns filhos, né, e tudo, ele devia ser casado, devia ter filho. Sai ele e vai para Betel. Betel também tinha uma casa de profetas, tá? Mas os profetas do Reino do Norte estavam todos daquele jeito que vocês sabem, né? Estava todo mundo já prejudicado, já estava todo mundo influenciado pelas doutrinas, né, de deuses estranhos. Mesmo assim, ele foi enviado para Betel e depois ele foi também enviado para Samaria. Ele era contemporâneo de Isaías e Miqueias e Oséias, mas o ministério de Amós foi muito curtinho. Eu acho que não foi nem 10 anos. Por quê? O pessoal de Betel não gostou muito das profecias de Amós. E aí o filho do sacerdote principal de Betel resolveu que Amós não deveria existir mais e deu um jeito de acabar com ele. O sacerdote de Betel, que era do Reino do Norte, que a capital era Samaria, era chamado Amazias. O filho de Amazias é que foi atrás de Amós, porque quando Amós percebeu que a coisa não estava boa para ele, ele tentou voltar para a terra dele, tentou voltar para Judá, para lá para baixo, né? Mas aí o filho do outro acompanhou ele e resolveu matá-lo. Então, mais um que morreu longe de Jerusalém e mais um profeta que foi assassinado, o profeta Amós. Mas ele foi morto antes, ele só pegou o reinado de Uzias, que foi o primeiro foi o profeta que também Isaías estava profetizando, lembra? Quando ele começou lá, no começo não, no capítulo 6 ou 5 ou 6, né, de Isaías, que ele fala: no reino da morte do rei Uzias estava eu. Ele era da escola de profetas e ele já estava profetizando antes. Então, esse Amós, ele estava profetizando na mesma época da vida de Uzias e da vida de Jeroboão também, Jeroboão II. Que Jeroboão, ele reinou
desde Uzias, porque o reinado de Jeroboão, lá do Reino do Norte, foi muito longo também, foi 45 a 50 anos, foi um tempo assim, né? Então, durante todo esse tempo, né, que foi a vida do profeta Isaías também. Então, Jeroboão, ele profetizou na época do rei Uzias e na época de Jeroboão II, tá? Que era o rei do norte, Jeroboão, e o rei do sul, que era Uzias na época. Já Isaías já passou para mais 3 reis depois de Uzias. E Amós já não existia mais, porque ele só profetizou por uns 10 anos, foi muito curto. Talvez ele não tenha aprendido na escola dos profetas, como ele não tinha passado pela escola dos profetas, ele não sabia as manhas, né, gente? Ai, ai. E ele foi morto muito cedo, tadinho. O ministério dele começou em 755 e terminou em 745, quer dizer, foi 10 anos. É. Então vamos lá ver o que o profeta Amós, que não era profeta, que não passou pela escola de profeta, mas que foi chamado pelo Eterno para profetizar no pior lugar que ele podia profetizar, que era Samaria. Samaria estava totalmente deturpada. Samaria estava muito bem em termos políticos e em termos financeiros, mas espiritualmente Samaria era um desastre. Era aquilo que nós já falamos antes. Estavam levantando altares por todos os lugares que não era para eles levantarem. Eles estavam sacrificando crianças nos altares deles e fazendo todas aquelas outras coisas que o Eterno já tinha falado para não fazer, né? Fazendo o juiz errado, julgando e inocentando quem que era culpado e culpando quem era inocente. Estavam com balanças erradas, balanças fraudulentas. Eles estavam cometendo adultério, eles estavam cometendo roubalheira para tudo quanto era lado. Era um tal de roubar de quem, né, um roubando do outro, um tentando passar a perna no outro. Então, era uma situação bem caótica em termos morais e religiosos. Da época de Samaria, nessa época, não prestava, gente, não prestava. Então, vamos lá. Lá vem ele, juízos contra os vizinhos de Israel. Palavras de Amós, que estava entre os pastores de Tecoa, o que ele viu a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão II, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Houve um terremoto muito grande em Israel, né? Na época do rei Uzias, e que matou muita gente. Foi muito desastre, né? Muito desastre na época. Foi um terremoto que marcou a vida de Israel nessa época. Dá para se estudar isso também no Google, viu? Disse o profeta Amós, o Senhor brama de Sião e de Jerusalém dá a sua voz, os prados dos pastores lamentam, seca-se o cume do Carmelo, o Monte Carmelo. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Damasco e por 4 não retirarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Porei fogo à casa de Hazael, e ele consumirá os palácios de Ben-Hadad. Quebrarei o ferrolho de Damasco, e exterminarei o morador do vale de Aven, e ao que tem o cetro de Bet-Eden, o povo da Síria será levado em cativeiro aqui, diz o Senhor.
Damasco, capital do Líbano, hoje. E o Senhor está dizendo que ele iria acabar com Damasco, que ele ia destruir Damasco, que ele levaria o rei. Damasco, né? Não, Damasco é a capital da Síria. Beirute é a capital do Líbano, né? Damasco é a capital da Síria. Então o Senhor estava dizendo que Damasco seria completamente destruída. Por quê? Porque eles estavam escravizando os povos em volta. Até hoje a Síria faz isso, né? Por isso que a mão do Senhor pesa muito sobre a Síria até hoje. Muito. Esses lugares que ele falou, Hazael e Ben-Hadad, todos são cidades, viu? Todos locais da Síria que o Senhor iria colocar a mão sobre. Aí vem o versículo 6. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza que está tendo probleminha agora com Israel, vamos escutar o que ele está falando aqui? De Gaza? Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Gaza e por 4 não retirarei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo para entregar a Edom. Ele estava falando aqui dos cativos de Israel, viu? Quando Israel veio e ocupou a terra, eles fizeram isso, eles pegavam as pessoas de Israel desde aquela época, gente, desde aquela época, e entregavam para serem escravos num outro domínio que era Edom. Lembra dos edomitas? Pois é. Porei fogo ao muro de Gaza, ele consumirá os seus palácios, exterminarei o morador de Asdote e o que tem o cetro de Ascalon, são cidades lá de Gaza. Tornarei a minha mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor Deus, porque os filisteus eram que habitavam Gaza. Os filisteus também eram conhecidos como palestinos. Esse nome palestino veio dos filisteus, que eram inimigos ferozes de Israel. Agora, quem colocou o nome palestino lá naquele lugar agora, hoje, nos nossos dias? Não nos nossos dias, né? Isso foi colocado mais ou menos no ano... no ano 400, mais ou menos. No ano 400 agora da nossa era. Por um imperador romano. Porque ele queria massacrar e acabar com os judeus, ele colocou o nome daquela faixa todinha, inclusive Israel todo, de palestino, para provocar a ira dos judeus, porque ele sabia que os filisteus haviam sido os inimigos mais ferozes que Israel havia encontrado quando eles chegaram na terra. Aí, para provocar os judeus à ira e humilhar os judeus da época, dos anos 400, ele colocou o nome daquela região como Palestina. Foi no ano, mais ou menos, o ano... Não, foi antes do ano, porque no ano 300, não, foi um pouquinho antes, no ano 200, mais ou menos, da nossa era. Porque ele queria até exterminar com os cristãos também e com os judeus, né? E aí ele fez isso. Ele colocou o nome da região de Palestina e mudou o nome de Jerusalém para Capitolina. Pois é. Por isso que eles chamam hoje, mas esse nome Palestina veio dos filisteus, tá? E os filisteus, eles tinham vindo da Europa. Eles vinham... Isso, gente, isso uns... pelo ano, assim, de 1000 e tanto, antes de Cristo. Eles invadiram aquela região, esse pessoal que era europeu, invadiram aquela região, por isso que eles eram mais brancos. E eles eram muito altos, muito grandes.
Lembra quando Israel estava brigando quando Davi era menino e veio lutar contra eles, então contra os filisteus, e eles não tinham um gigante? Pois é, eles eram europeus e que tinham invadido aquela área, tá? Eles eram os inimigos ferozes mas os filisteus foram completamente exterminados, como essa profecia falou. Vamos continuar lendo? Porei fogo ao muro de Gaza, e ele consumirá os seus palácios. Exterminarei o morador de Asdote e o que tem o cetro de Ascalon. Tornarei a minha mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Pois é. O Senhor destruiu os filisteus completamente. Não existe nada deles hoje, nem DNA, nada. Só ficou o nome palestino, que hoje é o, o osso na garganta de Israel, né, gente? Pois é. Os filisteus até hoje estão provocando Israel, tá vendo? Não fisicamente, porque eles não foram exterminados, mas o nome deles permanece. O Senhor tem que dar um jeito nisso, não tem? O Senhor fez isso porque eles eram maus, muito maus. Vai ter mais profecias sobre eles. Aguardem. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom, os edomitas, lembram que eram filhos de quem? De Ló. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom e por 4 não retirarei o castigo. O Senhor estava dizendo que por 4 razões ele iria castigar, é isso que ele está dizendo, ele iria castigar essas nações que eram vizinhos de Israel. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Edom e por 4 não retirarei o castigo, porque entregaram todos os cativos a Edom e não se lembraram da aliança de irmãos. O que eu disse? Os edomitas, eles eram filhos de Ló, que era sobrinho de Abraão. E Abraão e Ló fizeram um concerto entre eles quando eles se separaram. E o concerto era: eu não vou mexer, nunca vou chegar na sua possessão e você nunca vai chegar na minha possessão. Mas Edom não obedeceu. Então, porque Edom não cumpriu a aliança que foi feita com Abraão lá atrás, gente. Isso aqui foi uns 800, 900 anos depois de Abraão. O Senhor ainda estava dizendo para Edom que eles haviam quebrado uma aliança de 800, 900 anos atrás. Gente, olha como que para o Senhor não existe tempo. Quando se faz uma aliança, ela é perpétua, ela é para sempre. Por isso que a aliança com Israel é para sempre. Por mais que as pessoas aí pelo Brasil, que eu sei que não querem assumir isso, mas não tem como. É a palavra que está dizendo, gente. É aqui. Uma aliança que foi feita 900 anos, o Senhor está cobrando de Edom agora. Aí você fala, mas esse pessoal, os Edoms de 400 anos, de 800 anos depois, não tinha nada a ver com o que o Ló tinha feito. Tem, gente, tem. Alianças são inquebráveis. Quando você faz uma aliança e você quebra ela, o castigo vem. Viu? Porei fogo ao muro de Tiro. Lembra Tiro e Sidom? Eram dos edomitas. E ele consumirá os seus palácios. Assim diz o Senhor, por três transgressões, deixa eu abaixar isso aqui, gente. Por 3 transgressões de Edom e por 4 não retirarei o castigo, porque perseguiu a seu irmão a espada e baniu toda a misericórdia.
Gente, o Senhor está dizendo que os edomitas são irmãos de Israel por causa dessa união sanguínea que existia entre Abraão e Ló. Ló era sobrinho de Abraão. E o que o Senhor está dizendo aqui, que por 3 transgressões de Edom e por 4 não retirarei o castigo, porque perseguiu seu irmão à espada. Ele está dizendo para Edom que os filhos de Israel eram irmãos de Edom, porque eles eram sobrinhos de Ló, e Ló era eles eram filhos de Ló, que era sobrinho de Abraão. Eram da mesma sangue. É o Senhor que está dizendo, não é a Miriam, não. Está aqui. Porque perseguiu a seu irmão à espada e baniu toda a misericórdia. Não tiveram misericórdia do povo quando eles estavam fugindo. O Senhor vai trazer castigo sobre eles, e trouxe. A sua ira despedaça eternamente e retém a sua indignação para sempre. Porei fogo a Temã, e ele consumirá os palácios de Bosra. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões dos filhos de Amon, e por 4 não retirarei o castigo, porque fenderam o ventre das grávidas de Gileade, para dilatarem as suas próprias fronteiras. O que Amon tinha feito? Os amonitas, eles tinham invadido as terras de Gileade e tinham matado as mulheres grávidas, e tinham matado as crianças, e tinham matado todo mundo. E por isso o Senhor disse: porei fogo aos muros de Rabá, e ele consumirá os seus palácios. Com alarido no dia da batalha, com turbilhão no dia da tormenta, o seu rei irá para o exílio, ele e os seus príncipes juntamente com o Senhor, diz o Senhor. Algumas coisas nós aprendemos com esse profeta aqui, logo no começo, né? Primeiro, não existe tempo para o eterno. Ele não conta o tempo como nós contamos. O tempo dele é eterno. Interessante, né? O tempo dele é eterno. É eterno. Tanto faz hoje como ontem, como 1000 anos atrás, como 7.000 anos atrás, para ele não existe tempo. Segundo o Senhor, mesmo que você, o Senhor quer que nós aprendamos a perdoar e a ter misericórdia, que nós aprendamos e não só ter misericórdia, mas que a gente aprenda a cumprir com os nossos compromissos e com as nossas alianças. A misericórdia, ele queria que fosse feita pela Síria, que não foi. A Síria não teve misericórdia. A Síria também destruiu Gileade. Ela não teve misericórdia. Gaza pegou todo mundo e entregou para Edom. E Edom também acabou com todo mundo que chegou lá. Ao invés de Gaza ter levado, né, os judeus, os de Gileade, os judeus gidealitas, para Edom, entregado a eles. Ó, isso aqui não presta para mim, fica aí com eles. Usa como escravos. Mas não, eles simplesmente mataram. Simplesmente mataram. Gaza foi castigada por ter invadido a terra dos outros e mandado o povo cativo para um outro lugar, porque sabia que os edomitas iam matá-los.
Vocês estão vendo, gente, que desde aquela época, os vizinhos de Israel estavam dispostos a acabar com os filhos de Jacó. É daquela época. Tá a Síria aqui, tá a Síria, tá Gaza e tá Edom, Tiro e Sidom. Os vizinhos ali, bem chegadinho, bem pertinho. Todo mundo ali para matar, para destruir Israel. Desde aquela época. Esse foi o primeiro capítulo do profeta Amós. Por enquanto, o profeta Amós está bem, né? Ele só está profetizando contra os inimigos de Israel. Vamos ver quando ele começar a profetizar contra Israel. Mas foi por causa desse povo que Israel se corrompeu. Todos eles eram paganitas, pagãs. Ai, até na época de Jesus, gente. Lembra não, na época de Jesus, não, na época de Jonas. Lembra quando Jonas foi jogado lá dentro, que ele entrou para dentro do navio e ficou lá? E quando a tempestade veio, eles falaram assim: levanta, homem, vem, pede o seu Deus, porque cada um deles tinha um Deus diferente. Né? Até na época daquela época ainda, porque é a época dos profetas, né? Os deuses estranhos estavam rondando a vida desse povo. Então tá, gente, amanhã vamos ler o segundo, que é a continuação dessas profecias para os vizinhos, viu? Essa profecia para os vizinhos de Israel. Então tá, fiquem com Deus, tenham uma boa tarde no Brasil. Tchau, tchau.